Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre política e meu convidado é o Alex Paletó, que é professor, historiador, vereador do município de Porto Velho. Alex, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor Jurado. Um prazer enorme estar aqui nesse quadro, falando um pouco mais sobre cidadania, falando um pouco mais para a população de Porto Velho, do estado de Rondônia, sobre isso que é tão importante para uma sociedade. Professor, você foi o vereador que teve a maior quantidade de votos no estado de Rondônia. Ninguém nunca teve uma votação como a sua nas eleições passadas. O que o senhor acha? Você atribui a qual motivo essa... O senhor nunca foi político, é um professor? O que o senhor acha que aconteceu? Eu acho, preciso ser sincero, claro que é uma soma de fatores, né? A gente trabalha 20 anos na educação, já temos uma imagem pública bastante consolidada na figura de um historiador, para o trabalho que nós realizamos também como pesquisador. E eu acredito que o cenário político atual é um reflexo disso. A população tem buscado novas possibilidades, novas lideranças, buscando realmente a coisa nova. Eu não me considero novo, eu tento apenas seguir uma linha de uma política correta, de uma política certa. Até porque novo não posso ser pela própria idade, pela própria calvície e pela própria barba branca. Mas eu acredito que a população ela deseja sempre, e eu acredito que é um reflexo das próximas eleições, buscarem novas lideranças. Professor, e quando o senhor assumiu o mandato, qual foi o seu maior desafio? Como é que foi chegar lá na Câmara Municipal e botar na prática mesmo? Como é que foi isso? É realmente um desafio, porque verdadeiramente durante uma campanha a gente até teve um comprometimento de não fazer promessas, a gente apenas se comprometeu em fazer aquilo que é o papel de um edil, o papel de um vereador, a questão da cobrança, da fiscalização, dos pedidos de providência, de projetos de lei condizentes, né, que sejam realmente favoráveis e necessários para a nossa cidade. O desafio inicial, efetivamente, é viver no meio político, que ainda é um mix, né, de pessoas que desejam fazer a política do jeito certo, daqueles que desejam fazer uma política de uma forma equivocada e, ao mesmo tempo, vivenciar a própria burocracia do sistema, né? A gente observava o sistema de fora, agora a gente está dentro do sistema e aí, claro, a gente vai esbarrando em aspectos burocráticos, em coisas que não dependem apenas do legislativo, é uma junção de fatores envolvendo o executivo, o judiciário. Então, o desafio verdadeiramente é ser um vereador independente, com pouco recurso, fazer muito com pouco e efetivamente agradar o seu eleitorado e a população, porque 4.039 votos é um peso de uma responsabilidade a partir dessa quantidade de votos. Falando um pouquinho, eu sei que o senhor é historiador, defende muito a estrada de ferro-madeira Mamoré, a União tomava conta daquele complexo, depois o Estado, hoje está nas mãos do município, mas percebe-se que o poder público não dá conta de manter aquele lugar, quando conserta alguma coisa, os vândalos roubam fio, enfim. Só acha que a parceria público-privada, concessões, a iniciativa privada seria uma saída para administrar o bem público, quer dizer, esse patrimônio histórico de uma forma melhor? Com certeza, eu acredito que até alguns ferroviários e alguns ativistas discordam da minha opinião, mas é uma questão de opinião, mas eu acho que ninguém desassocia a minha imagem ao gosto pela estrada de ferro. A gente tem um programa que fala sobre isso. Minha tia foi engenheira ferroviária da estrada de ferro Madeira Mamoré. Então, minha família está relacionada com aquele patrimônio. E eu acho que a gente tem que ter assim, um pouco de romantismo, mas também tem que ter um pouco de sobriedade, de equilíbrio. Então, para a estrada de ferro, efetivamente, sendo revitalizada, colocada em prática aquilo que foi condicionado pela Santo Antônio Energia a partir da justiça e termos de compensação, se faz necessário, após a revitalização e reforma, encontrar uma alternativa econômica para o seu funcionamento. Então, a gente percebe a necessidade de ter parceria público-privada, semelhante ao que aconteceu com a Estação das Docas, até porque existe até uma relação histórica com a Estação das Docas, para quem não conhece, é o antigo complexo portuário que estava abandonado em Belém do Pará, ambiente de prostituição e criminalidade, que foi totalmente revitalizado a partir de parceria público-privada, e hoje é um grande centro de eventos, gastronomia, turismo, onde há um encontro da sociedade e onde efetivamente a autoestima da população melhora. Então a gente acredita que a estrada de ferro deve seguir essa receita. Eu também posso dizer que eu frequento, quando eu vou em férias em São Paulo, um parque chamado Bulemax, estava comentando com o professor, que é um parque lindo, tem um pedaço de floresta dentro de São Paulo, que é uma fundação que toma conta, uma iniciativa privada, e o parque tem segurança, enfim, é muito bem cuidado. Vereador, e o senhor continua ainda dando aula? Como é que está a sua vida com relação a... Inclusive, eu já vou até pedir para você me chamar de professor. Professor. As pessoas falam, mas te incomoda de chamar de vereador? Eu falo, não, a gente entende que é força do respeito, da função.
a questão institucional, as pessoas acabam tendo esse empoderamento. Eu não me sinto, de forma alguma, indignado de ser chamado de vereador, eu estou na função política, mas é que eu ainda sou professor. Eu me entendo ainda como professor, estou há 20 anos na sala de aula e ainda permaneço nela. Não tenho qualquer tipo de preconceito e não vou julgar aqueles que se profissionalizam na profissão política. Eu estou aqui temporariamente, eu vou me aposentar como professor. Isso que eu tenho como herança e como legado para mostrar para as pessoas que é positivo. Como político, eu acredito que eu ainda estou fazendo o início de uma caminhada. Então, lá na Câmara, a gente brinca muito, eu peço para as pessoas me chamarem de professor, porque é aquilo que eu me sinto bem, não que eu não me sinta bem como vereador. É realmente a questão do respeito à figura dos professores, dos servidores que se dedicam nas 137 unidades escolares do município de Porto Velho. Voltando um pouquinho agora para o seu trabalho legislativo, percebe-se que há muita burocracia no Brasil, para tudo, para construção, para quem quer empreender, para quem quer trabalhar, são centenas de licenças, enfim, não é fácil empreender nesse país. O que nós podemos fazer para tentar mudar isso, talvez legislando ou revogando algumas leis? O que o senhor propõe com relação a isso? A Câmara de Vereadores está com um compromisso de fazer um grande revogaço. Revogar leis que não têm sentido nenhum para a sociedade porto-velhense, que só vêm atrapalhar. E a gente sabe que a classe empresarial tem sofrido muito nos últimos anos. Dado para você. 1.500 empresas em 2016 fecharam no município de Porto Velho. 1.200 empresas, dados de outubro deste ano, já fecharam no município de Porto Velho. Basta você andar ali pela Carlos Gomes e ver a quantidade de empresas que fecharam. Quando a gente percebe o número de criminalidade, de escolas como a Broto do Açaí, na zona sul de Porto Velho, que foi assaltada na segunda-feira, a gente percebe que a criminalidade ela começa a surgir pela falta de emprego e efetivamente de espaço para esses jovens. Então a gente precisa otimizar o serviço público, revogar leis que atrapalham, o Poder Executivo tem que fazê-lo, a Lei 190 atrapalha qualquer cidadão que queira fazer eventos culturais na cidade de Porto Velho, é uma lei de 2004 retrógrada, é um anacronismo para quem deseja fazer eventos culturais. E também a questão da reforma administrativa em relação à burocracia, que a Secretaria de Fazenda, Administração, licenças desnecessárias, como licença ambiental para escritório de advocacia, para contabilidade. Então, assim, a gente precisa realmente facilitar a vida do empreendedor para gerar emprego e renda e melhorar os números no município de Porto Velho. Perfeito. Vereador, em 2018, o que o senhor acha que vai acontecer nas eleições do ano que vem? As pessoas estão esperando mudança, mas o senhor acha que isso vai acontecer? As pessoas novas vão entrar como o senhor entrou, como o prefeito Wildon Chaves, como o João Dória, gente que nunca foi político. O senhor acha que isso é um movimento que vai acontecer em 2018? Olha, a gente analisa hoje os números, 98% da população brasileira não se sente representada pelos políticos, são dados do ano passado. Isso foi o reflexo do que foi o processo eleitoral. 38% desse mesmo público ainda acredita que a democracia é um bom sistema, mesmo alguns apalermados, com todo respeito, pedindo intervenção militar, querendo acabar com a democracia e outros querendo a volta da monarquia. Isso retrata o desespero da população e a falta de esperança. Então a figura nova, ela tem que ser nova, mas não deve ser uma figura de plástico, fabricada para representar o novo. Ela tem que vir com sobriedade, com discernimento, com qualidade, com qualificação. Uma população que é pessoas efetivamente novas, sem vícios, mas também com bagagem. Preparadas, Eu acredito que as próximas eleições, sim, haverá muita renovação, as pesquisas mostram isso. A população brasileira quer menos políticos profissionais, quer mais políticos voltados para o desejo, realmente anseio da população. Perfeito. Voltando um pouquinho à questão da burocracia das leis, eu até estava citando um exemplo aqui antes, que um vereador em Belo Horizonte disse o seguinte: eu quero revogar um monte de lei aqui, porque tem lei que não serve para nada. Tem uma lei que é tão absurda que proíbe a venda de água de coco dentro do coco. Olha que absurdo. E outra lei que proíbe que os restaurantes, os proprietários de restaurante deixem o saleiro em cima da mesa, que diz que faz mal à saúde o sal. Todo mundo sabe que o sal faz mal, mas cada um utiliza da maneira que acha melhor, né, vereador? Acho que... efetivamente a gente precisa criar leis que tenham resultado na vida das pessoas e que não criem aí um calhamaço de leis que mais travam e algumas até inutilizáveis. A gente apresentou um dos primeiros projetos de leis em 2017, que foi a lei do peixe na merenda escolar. Nós temos 137 unidades escolares, um público de mais ou menos 11 mil estudantes. As comunidades do Baixo Madeira muitas vezes encontravam dificuldade de vender para as escolas municipais, ou até mesmo uma escola no distrito de União Bandeirantes, a escola 3 de dezembro, de vender o peixe para a escola. E nós estamos na Amazônia.
um alimento nutritivo, o peixe sem espinha, saudável, em plena Amazônia, apesar de nós sermos aí o campeão da pecuária, entendemos que o peixe é importante. E foi aprovado e vai ser sancionado pelo prefeito. No ano que vem, as escolas terão uma vez por semana o peixe sem espinha na merenda escolar, nutritivo, saudável, incentivando a piscicultura e, evidentemente, os pescadores ribeirinhos. Perfeito. Voltando a falar um pouquinho sobre 2018, percebe-se uma movimentação para as eleições, já existem pré-candidatos ao governo, ao Senado, ao deputado federal, mas a gente percebe que são sempre os mesmos caciques, enfim. O senhor vai tentar, o senhor vai continuar no seu mandato, ou vai tentar um novo voo aí para ajudar a população de Porto Velho? O que o senhor está pensando aí? A perspectiva sempre foi, claro, de cumprir os 4 anos de vereador. Acho que os 4.039 votos, os eleitores acreditam nisso. Evidentemente, se houver uma alteração no meu desejo de buscar um novo caminho em 2018, será avaliado por essas pessoas que me apoiaram. Mas, nesse momento, meu comprometimento é com o mandato de vereador. Agora, claro, havendo um desejo da população, acho que tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, o cenário ainda está mostrando seus primeiros sinais, a gente vai refletir, claro, se for pelo bem da cidade, pelo bem do Estado, teria o maior prazer de seguir um outro degrau. E o que o senhor acha que está para fazer mais, então, para melhorar a vida das pessoas aqui em Porto Velho? Está no seu primeiro ano, então, para ajudar o prefeito, enfim, junto com os vereadores, tentar melhorar a vida das pessoas. O que pode ser feito mais? Porto Velho é um grande desafio. São 34 mil quilômetros quadrados. É uma cidade do tamanho do país Israel, da Bélgica, maior que o estado de Sergipe. Nós temos 7 mil quilômetros de linhas rurais, que esse ano, infelizmente, só 2 mil foram recuperadas. Isso interfere diretamente no setor produtivo, na parte de agricultura, piscicultura, bacia leiteira. Nós temos 137 unidades escolares, o pior índice estudantil do estado de Rondônia. Nós temos temos 83 unidades hospitalares, unidades de saúde, com 383 médicos. Olha o desafio que é administrar tudo isso. Uma malha viária deficitária, nós não temos rede de água e esgoto, saneamento básico, mobilidade urbana não existe, essa que é a verdade, todo mundo faz do jeito que quer. Então é realmente o desafio dessa cidade, do tamanho de um país, de uma cidade que tem 100 anos de história. A população precisa realmente voltar-se para a sua cidadania, participar mais das audiências públicas e reivindicar periodicamente seus direitos, para que os gestores, administradores, edis, possam realmente se forçar a valer a tentar resolver gradativamente os problemas da nossa cidade. Percebe-se que, como o senhor disse, Porto Velho é gigantesco. Eu nem imaginava que nós temos tudo isso de estradas, né? 7 mil quilômetros, como se fosse daqui ao Rio de Janeiro, ida e volta. Exatamente. São estradas dentro do município. Exatamente. E isso interfere até mesmo, por exemplo, nós temos hoje um grande problema em relação ao transporte escolar. As empresas que ofertavam o transporte escolar paralisaram. Mesmo que o prefeito venha retomar o debate e reativar esse transporte escolar, o ano que vem podemos também ter problema para que as futuras empresas que irão transportar os nossos estudantes nas linhas rurais com as estradas ruins. Então não é apenas o setor produtivo que vem a sofrer. Então, assim, a gente entende que algumas decisões, elas devem ser muito policiadas, como, por exemplo, a fusão da Secretaria de Meio Ambiente com a Agricultura. Transformar um setor tão importante em subsecretaria, que é a Secretaria de Agricultura, na minha opinião, é um anacronismo, é um retrocesso, aonde é um dos setores que mais arrecada no município de Porto Velho. Nós somos o 4º produtor da piscicultura no estado de Rondônia, nós temos 1 milhão de cabeça de gado no município de Porto Velho, ou seja, o maior do estado de Rondônia. Nós temos uma população rural extremamente pujante que deseja produzir. União Bandeirantes é a maior prova disso, um distrito com 24 mil pessoas, 180 mil cabeças de gado, e é um distrito do tamanho de um município. Você tem uma população que vive no Baixo Madeira também, com uma produção de macaxeira, de melancia, ou seja, eu acredito que a gente precisa transformar esse limão numa limonada. Então, pegar setores que são produtivos, que geram emprego e renda, oxigenar, fortalecer, para gerar arrecadação para o nosso município e ser, claro, aplicado na saúde, na educação, onde é a nossa grande demanda reprimida. É um grande desafio e percebe-se que a arrecadação ela praticamente se mantém, não houve aumento da arrecadação no município. Há uma necessidade de industrialização do município, eu penso também, acho que precisamos gerar emprego, não tem outra forma. Enfim, é um grande desafio, mas, professor, eu queria agradecer a sua presença, muito obrigado por participar do quadro Cidadania. Obrigado, jurado, parabéns pela iniciativa desse quadro, é a TV Alamanda, uma casa que me recebeu
há 10 anos atrás, quando eu tinha aqui o programa Trilhando a História, da qual tenho grandes amigos, e parabéns pela programação, pela forma que você apresentou, e um grande abraço à comunidade. Boa tarde a todos, encerrando mais um quadro Cidadania. Até a próxima quinta-feira.